Sejam todos bem-vindos à Casa de Jesus. Quero lembrar a vocês uma coisa muito importante que nos nossos estudos sempre aparece no livro de André Luiz, Missionário da Luz. A biografia Chico Xavier diz para a gente que até o ar que nós respiramos na casa espírita é magnetizado. Então, mais um benefício, que a gente recebe desse tempo de amor, desse hospital, de escola, desse pronto-socorro de almas. Então, vamos iniciar as atividades da noite, pedindo ao nosso companheiro Augusto que possa ler a nossa página inicial. Boa noite a todos. Saúde. Estás mergulhado, psiquicamente, na mente universal e divina. Seguindo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem, que flui e reflui em toda parte, respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinaria física, face às vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação das doenças. A enfermidade, geralmente, procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhados. Resolve, assim, cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E, não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no seu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria, em pleno processo de libertação total. Divaldo Pereira Franco, episódios diários pelo Espírito Joana de Ângeles. Para a nossa reflexão, essa página é importante, como se para a nossa reflexão, o estudo da noite. Vamos então, companheiros, orar. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, de infinita e misericordiosa bondade e amor, ao Mestre Jesus, governador do nosso planeta, nosso modelo, nosso guia, amor e ação. Em primeiro lugar, pedir a Jesus a paz no mundo, a paz na mente e nos corações de todos nós, seus irmãos. E nós, do Centro Espírita João Evangelista, também levamos o pensamento ao Cristo Jesus, aos mentores dessa casa, agradecendo por essa oportunidade de estar presente nessa casa essa noite, que também nos acolhe, respirando esse ar magnetizado, respirando os ensinamentos do Cristo Jesus e recebendo o amparo que precisamos e merecemos. Agradecemos, Jesus, pedimos a Ti que abençoe o nosso palestrante da noite, companheiro, que fez um estudo muito interessante para todos nós, bem atualizado, bem atual. Possamos compreender os ensinamentos trazidos por ele e levar os ensinamentos para o nosso dia a dia, fortalecendo-nos, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades sempre com fé e coragem. Abençoa, Jesus, a cada um dos encarnados e desencarnados que aqui estão nessa noite e fique conosco, hoje e agora, sempre, graças a Deus. Queridos companheiros do Centro Espírita João Evangelista, temos o privilégio de receber essa noite nosso querido Rafael Oliveira, que vai trazer a mensagem da noite. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado.
Oi, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje e poder apresentar a vocês esse tema tão importante. É um tema que não se fala muito, né? Mas é um tema extremamente complexo. E as pessoas que convivem ou já conviveram com portadores dessa patologia, né? Essa enfermidade, sabem que é bem complexo. Espero que seja produtivo para vocês, como sempre é para mim. A gente apresenta esse trabalho. Então, o Alzheimer, primeiramente também, né? Agradecer a presença de todos, agradecer o convite do César, e é sempre importante a gente divulgar, né, essas informações. Então, o Alzheimer é um tipo de demência e com características muito particulares, porque quando começa a se instalar essa doença, ela afeta um campo em nosso cérebro responsável pelo armazenamento das memórias recentes. E é como se realmente fossem roubadas todas as memórias dessa pessoa. Há uma desconexão dessa pessoa com o ambiente aonde ela vive e com as pessoas que a rodeiam. Ela vai como se ela estivesse morrendo ainda encarnada, porque ela se desconecta de todo o ambiente à sua volta. E eu fiz questão de colocar uma visão espírita, porque existem outras visões dentro do espiritismo. Porém, eu vou me deter à forma de como nós, no nosso dia a dia, contribuímos para que essa patologia ela se instale no nosso corpo. E o que ocorre no nosso cérebro quando ela se instala. Então, o que tem a ver nossas preocupações, nossos sentimentos com a instalação dessa doença? O que ocorre com o nosso corpo? O que o perispírito tem a ver com isso? E é muito importante a ação do perispírito também com essa doença. Faço questão de trazer, até porque o tema é próprio para isso, a ciência. Porque a ciência ela é fundamental. Ela age, ela caminha com o espiritismo desde sempre. Não é à toa que quando foi apresentado a Allan Kardec aqueles fenômenos das mesas girantes, inicialmente ele rejeitou. Ele achava que aquilo ali era mentira, charlatanismo. Mas não em vão, ele, Allan Kardec, foi preparado para isso. Ele era um pesquisador, um estudioso, um cientista. E através da ciência, de uma metodologia científica, ele conseguiu comprovar que aqueles fenômenos eram verdadeiros. Desde então, o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Está lá no capítulo 1 da Gênesis. Então, o espiritismo e ciência nunca caminham separados. Algumas características importantes do Alzheimer. É a forma mais comum de demência neurodegenerativa, ou seja, é uma doença que leva à morte das células cerebrais. 70% dos diagnósticos de Alzheimer, ou melhor, diagnósticos de demência no mundo, são dados ao Alzheimer. 70% dos diagnósticos de demência são dados ao Alzheimer. Acredita-se que seja geneticamente determinado. E a genética tem um importante papel no desenrolar da doença. Ela começa a se instalar quando certas proteínas do cérebro, o metabolismo dessas proteínas começam a falhar. E dessa falha do metabolismo surgem os primeiros fragmentos tóxicos.
que vão ficar dentro dos neurônios e nos espaços existentes entre eles. E a primeira região do cérebro afetada é o hipocampo, e nós vamos ver mais à frente o porquê disso, que controla a memória recente, a memória anterógrada. Atingindo o hipocampo, há um impedimento na geração e na produção de novas memórias e retenção de novas informações. Então é muito comum, quando você conversa com um portador de Alzheimer, por 1 ou 2 horas, e precisa se ausentar por alguns minutos, quando você retorna, é como se você não tivesse estado ali, porque ele não consegue reter novas informações. Então, começa aí a ter os problemas ligados à memória. Alois Alzheimer, um médico alemão, psiquiatra e neuropatologista, foi o primeiro médico a identificar uma paciente em 1900 que apresentava esses mesmos sinais: esquecimento, dificuldades de se comunicar. Durante 6 anos ele acompanhou essa paciente e ela veio a óbito em 1906. Neuropatologista, como era, fez questão de observar o que acontecia com aquele cérebro daquela paciente. E ele identificou que o cérebro dessa paciente era muito menor em volume. Os sulcos que dividiam os lóbulos cerebrais eram muito mais profundos, muito mais pronunciados. E dentro do cérebro existiam espaços vazios correspondentes à morte de células. Então ele estava diante de uma nova doença, que em sua homenagem recebeu o nome de Alzheimer. O Alzheimer ele tem estágios. E à medida que ele evolui, é como se o cérebro desse paciente fosse regredindo, a ponto de chegar ao cérebro correspondente a de uma criança. O primeiro estágio, o estágio inicial, ele leva de 3 a 5 anos para se estabelecer. E ainda é uma doença predominantemente de idosos, mas isso está mudando. Nós vamos ver também, entender um pouco melhor o porquê disso. Nesse primeiro estágio começam a surgir os primeiros lapsos de memória, os esquecimentos de nomes de pessoas, de lugares, de objetos. As falas começam a se tornar repetitivas, a pessoa conta a mesma história várias vezes. E situações como tarefas simples, como abotoar uma camisa ou dar um laço, um cadastro, se tornam difíceis. Então essa primeira fase é importante, o diagnóstico precoce da doença, que não é simples. Depende muito da família para observar isso. Porque se nada for feito, a doença avança livremente. E ela avança. Chegando no estágio intermediário, aonde essas situações começam a se tornar mais graves. É nesse ponto aonde o paciente, ou melhor, o enfermo, ele sai de casa para resolver algum problema e esquece o que ia fazer. Ele sai de casa e se perde. Sai de carro e volta de ônibus, porque esqueceu que foi de carro. É um momento mais difícil. Ele se perde na própria casa. Existem muitos relatos e cenas de filme, inclusive, e muito comum você ver o idoso que faz as suas necessidades na roupa, porque ele se perde na própria casa. E aí, nesse estágio, não se há mais dúvidas da doença. O tratamento começa. Porém, ele avançou livremente durante muitos anos. E aí surgem dificuldades. A doença avança. E nesse estágio,
o cérebro dessa pessoa se comporta como uma criança. Ela esquece como come, como fala. Desculpe, eu não sei. Ela esquece como toma banho, tem dificuldade de andar, não se reconhece no reflexo do espelho. A minha sogra conversa com o próprio reflexo. É um momento muito difícil. A doença avança. E nessa fase, a família é de fundamental importância. Porque à medida que a doença avança, se a família não for unida, ela se destrói. Ela se destrói. E chegamos em situações como essa. É difícil de acreditar, mas isso acontece. E muito. Ninguém quer cuidar. Mas a lei divina, ela é perfeita. E a gente vai colher o que plantou. Isso desconforta, de certa forma. A projeção dessa doença, ela não é nada fácil. Esse artigo, essa reportagem é desse ano, janeiro de 2022. Em 2019, já eram 57 milhões de portadores de Alzheimer no mundo. Em 2050, passarão dos 150 milhões. A cada 3,2 segundos, uma pessoa diagnosticada com Alzheimer no mundo. Desses 153 milhões, 30 milhões estarão na faixa dos 40 anos de idade. Nós estamos fazendo alguma coisa para contribuir com essa precocidade da doença. No Brasil, atualmente, 1.200.000 pessoas são diagnosticadas com Alzheimer. E a cada ano que passa, 100 mil novos casos são acrescentados a esses números. Então, a doença é muito importante. Nós falamos que o fator genético ele é importante. De fato é. Durante o desenrolar do estudo, eu me perguntei por que ainda não tem uma cura, ou pelo menos medicações que vão estabilizar a doença. E Manuel Filomeno de Miranda, ele responde isso muito bem, da necessidade dessas enfermidades moralizadoras do indivíduo. Olha o que ele nos diz. Acompliciados em delitos idênticos retornam ao mesmo grupo biológico para encontrar fatores predisponentes para a ação do perispírito na elaboração do corpo que propiciará o aparecimento da enfermidade moralizadora do indivíduo. O que ele quis dizer com isso? Acompliciados em delitos idênticos, pessoas que em encarnações passadas se uniram e cometeram delitos, cometeram crimes, necessariamente eles retornam no mesmo grupo biológico para que esses fatores genéticos sejam unidos, gerando o terceiro indivíduo que tem potencial para desenvolver essas enfermidades. Missionários da Luz é muito claro em relação a isso. Encarnação de Segismundo, capítulo 13. Adelino, Raquel e Segismundo, no passado, se envolveram em problemas, aonde Segismundo assassinou Adelino. Raquel enlouquece e passa os seus últimos dias no prostíbulo. No plano espiritual, ao se reencontrarem, eles traçam um plano reencarnatório onde receberiam Segismundo como filho. E assim é feito. Durante essas incursões de André Luiz, acompanhado de Alexandre, seu orientador, ele observa no canto da sala um grupo de espíritos reunidos. Ele pergunta a Alexandre o que se trata aqueles espíritos. E ele diz que tratam-se de espíritos construtores
estavam magnetizando o perispírito de Segismundo e traçando seu mapeamento genético para o futuro corpo físico. Então, o perispírito, ele é o modelador do corpo físico. Ele se liga célula a célula com o nosso corpo. Ele tem um papel fundamental nesse desenrolar da doença. Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos obsessivos. O cérebro. O cérebro é o órgão afetado pela doença. O cérebro possui células altamente especializadas que consomem 25% de toda a energia do corpo. Só que todo consumo de energia ele produz resíduo. Se você ligar o seu carro agora, ele vai queimar combustível e vai jogar gás carbônico para fora. É o resíduo da queima do combustível, da energia. Só que o envelhecimento das células estão relacionados diretamente com a quantidade de resíduo que ela acumula ao longo do tempo. Quanto mais resíduo ela acumula, mais próximo da morte ela está. Por isso que hoje existe a nutrição voltada para isso, a medicina ortomolecular, para tentar fazer a eliminação de radicais livres e das oxidações, para tentar manter essas células mais jovens por mais tempo. Então a medicina ela vai evoluindo nesse sentido também. Lembra-se daquelas proteínas que falham no metabolismo cerebral? Elas são as proteínas beta. E quando aqueles fragmentos se unem, eles formam as placas beta-amiloides, que são pegajosas e altamente tóxicas. Ficam nos espaços em volta dos neurônios, principalmente ao redor das conexões, destruindo essas conexões, ficam aderindo aos vasos sanguíneos, e essa presença leva a um processo inflamatório muito importante, um processo inflamatório crônico, que é o problema maior que leva à destruição das células. Então hoje as ressonâncias magnéticas conseguem captar essas manchas, essas placas no exame, em volta dos neurônios. A medicina ela vai evoluindo para isso. E como o neurônio ele consome mais energia do que qualquer outra célula do corpo, ele precisa de um sistema de coleta desse lixo mais eficiente do que qualquer outra célula. E para isso nós temos os astrócitos, que além de nutrir os neurônios, eles participam da defesa das células e são responsáveis pelo recolhimento desse lixo produzido pelos neurônios. São as células mais abundantes do sistema nervoso central. A cada 3 astrócitos para 1 neurônio. Nós temos em média 86 bilhões de neurônios formando o cérebro humano. Então teremos mais de 250 bilhões de astrócitos. Eles são têm as células com maiores dimensões e preenchem os espaços entre neurônios. Por isso que quando o cérebro de uma pessoa adoece, ele murcha, ele diminui, porque os astrócitos que dão a sustentação aos neurônios, eles morrem. E aí o cérebro diminui de volume. Nos portadores de Alzheimer, os astrócitos são menores e quanto mais avança a doença, mais reduzem o tamanho e a eficiência. Agora vamos falar de coisas muito importantes também. Uma das principais causas da produção desse lixo pelas células cerebrais são as nossas preocupações. Ocupação é tudo aquilo que a gente realmente está fazendo de útil. Hoje eu estou aqui em cima, vocês estão aí assistindo. Semana que vem a gente vai trocar os papéis, mas a gente está fazendo algo de útil para o nosso crescimento moral e espiritual. Já as preocupações, a preocupação é quando a gente ocupa o cérebro com coisas absolutamente inúteis. E é o que a gente faz de melhor o dia inteiro. Quando a gente entra no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, a gente se perde nessa inutilidade. A gente tem que estar muito vigilante nisso, porque é muito comum a gente se prender nas preocupações, ou seja, se prender em coisas que a gente não tem como resolver. Quem traiu quem enganou quem, se o filho é filho dele ou não, são coisas que a gente não tem como intervir. Então, se a gente quer se ocupar, a gente tem que se ocupar com coisas que a gente tem como melhorar, coisas que a gente tem como resolver. Então,
a ocupação ela tem que ser muito maior do que a preocupação. Só que os espíritas já sabem sobre o lixo mental desde 1947, quando André Luiz fez menção a ele no mundo maior. Eles estavam observando o cérebro de pessoas obsidiadas. E André Luiz, em determinado momento, observa e diz que o cérebro apresenta anomalias estranhas, mostrando manchas sombrias. E Calderaro, que era o seu orientador, informa: André, trata-se de lixo mental. Então, as imagens que a ressonância magnética capta hoje, André Luiz já tinha observado há 75 anos atrás. E essas informações passam por nós desapercebidos. Então, a gente tem que estar sempre estudando e se aprofundando mais. Então, lixo mental. Outros fatores muito importantes, fatores de risco importantes, para essa criação desse lixo mental, desses resíduos, são os nossos sentimentos e pensamentos que nós produzimos diariamente, cujos reflexos voltam-se para nós mesmos, tumultuando o trabalho das células nervosas. Chico Xavier emana o pensamento e vida. Então, os sentimentos e pensamentos que nós produzimos, eles atingem diretamente a nós mesmos, as nossas células nervosas. E outra coisa importante, a alma é quem pensa. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 39A. A doença de Alzheimer é uma doença do corpo e não da alma. Prova disso é que em desdobramento, a pessoa portadora do Alzheimer executa suas funções no plano espiritual perfeitamente, desde que não seja um espírito que se revolte com a doença. E consegue executar de maneira perfeita. Então o cérebro, ele não pensa. O cérebro ele é um decodificador do pensamento e direcionador dessa onda extraordinária que, sob o comando da mente, responde conforme o tipo de ordem que recebe. Joana de Ângeles de Dias de Glória. É como se o espírito fosse o pianista e o cérebro o piano. Enquanto eles estão em conexões perfeitas, o pianista manda a mensagem e o piano toca as notas. Mas quando a doença avança e esse cérebro, esse piano, começa a desafinar, não existe mais essa conexão. Então, começa-se a ter esse problema de comunicação. Então, a alma está perfeita e o corpo está doente. Olha a importância do perispírito. Quando geramos sentimentos ou pensamentos negativos, emitimos ondas de baixa frequência e encharcamos o perispírito de várias partículas. O perispírito ele se encharca de partículas negativas, quando nós as produzimos, e eles afetam diretamente as células. Lembra lá, Missionários da Luz? O perispírito se liga a todas as células pelo citoplasma. E o citoplasma possui uma estrutura chamada microtúbulos, que além de manter a forma estrutural da célula, ele permite o transporte de moléculas para o interior da célula. Então é através dos microtúbulos que a energia vai ser transmitida para dentro da célula. E a região que mais tem microtúbulos são os neurônios, principalmente o hipocampo. Por isso que ele é a primeira área a sofrer, a primeira área a adoecer, porque ele é uma área mais sensível a esse tipo de energia. Então nós temos que ter cuidado com o tipo de pensamento e sentimento que produzimos, porque senão nós vamos absorver o lixo já pronto. E o nosso corpo pode não suportar por muito tempo. Além disso, que a gente falou até agora, nós temos que nos preocupar em não absorver as energias e o lixo produzido por outras pessoas. Isso é muito comum de acontecer. Quando nos detemos nos defeitos e na falha dos outros, nossa mente passa a refletir as energias de que delas se constituem, pondo-nos a digerir uma espécie de alimento. Emmanuel é o pensamento de vida. Então, os ambientes aonde frequentamos são de fundamentais por importância. Cuidado nos ambientes aonde frequentamos.
Porque a irritabilidade, intriga, inveja, vaidade e egoísmo também geram ondas de baixa frequência e partículas negativas, principalmente se originar de sentimentos de ódio, rancor e vingança. Além de envenenar a aura, intoxicam os fluidos dos quais nos alimentamos. Então isso é muito importante. Cuidado no ambiente onde nós frequentamos. Um exemplo disso tem a seguir. Essas partículas possuem um campo magnético específico e, como um ímã, passam a atrair os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco, emanam o pensamento divino. Um exemplo disso também está em Missionários da Luz, capítulo 15, O Fracasso. Nesse capítulo, se fala do espírito de Volpini, que tenta reencarnar por sucessivas vezes, porém, por um comportamento indevido da sua futura mãe, ele sempre acontecia o aborto, que eles chamavam de aborto espontâneo. Porém, ela sofria certa obsessão. E ela era induzida a frequentar esses locais indevidos, porque os espíritos que a obsidiavam necessitavam dessa energia que se encontravam nesses ambientes. Então, em uma tentativa de evitar mais um aborto, André Luiz, juntamente com Alexandre, foram até a casa dessa futura mãe, na tentativa de intuí-la e pedir para intuí-la para que ela não fosse a essa festa, a esse encontro. Mas, infelizmente, não foi possível e ela seguiu o seu caminho. Eles, então, foram até o local com o único objetivo de retirar, de desvincular o espírito de Volpini da sua futura mãe. Ele já estava muito fraco, o líquido amniótico já estava muito contaminado. Nesse processo de retirada, quando isso estava acontecendo, André Luiz percebeu que naquele ambiente, onde existiam muitas pessoas, existia um número muito maior de desencarnados, à procura dessas mesmas sensações, da bebida, do sexo, do cigarro. E essas energias são energias que vão contribuir também no desenrolar dessa doença. Então, cuidado nos ambientes onde frequentamos. O cérebro ele tem uma estrutura, graças a Deus, responsável pela manutenção dessas nossas células cerebrais. E essa estrutura é a glândula pineal. Ela possui células extremamente modificadas, neurônios extremamente modificados, que são os pinealócitos, responsáveis pela produção da melatonina, que é um hormônio neuroprotetor e também um anti-inflamatório potente. A melatonina aumenta a produção das tubulinas. As tubulinas são partículas que, quando se unem, formam os microtúbulos, que são aquelas estruturas responsáveis por permitir a passagem de energia para o interior da célula. Então, a pineal é a glândula da vida mental, presidindo os fenômenos nervosos e da emotividade. Ela nos dá equilíbrio ao longo do dia e da vida. André Luiz, Missionários da Luz. Só que quando a gente produz muito lixo, a pineal ela acaba não dando conta disso. Ela acaba falhando nessa tarefa. Então, acaba essa quantidade de lixo que a gente produz e absorve, a gente dificulta o trabalho da pineal nessa automanutenção. E aí a gente acaba esquecendo de algo muito importante, que Bezerra de Menezes sempre nos alerta. Quando a gente está mal, quando a gente está caído, a gente não pode esquecer da prece, da oração. Ele sempre diz isso para nós, ele fala: filhos, não esqueçais de orar sempre, porque quando a gente entra em oração, nós entramos em contato direto com a energia mais poderosa que existe, que é o amor universal. E a gente sabe disso. Quando a gente faz uma prece, um sentimento, um amor, você não termina essa prece da mesma forma que você começou. Você sai diferente.
você se arrepia, você se emociona, porque é um contato com energia poderosa que é capaz de nos reequilibrar ao longo da vida. Não esqueçamos de orar. E o que vem por aí? O que a ciência tem a nos mostrar? Como a ciência vem evoluindo a ponto de nos direcionar a um caminho melhor, já que não tem cura para essa doença ainda. Então nós vamos falar de alguns artigos científicos muito interessantes. Academia Brasileira de Neurologia, um artigo 2020. Olha que interessante. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Suécia mostraram que um exame de sangue pode medir uma proteína chamada Petal-217. Essa proteína é capaz de prever a doença de Alzheimer até 20 anos antes do seu aparecimento. Então, o Alzheimer não é uma doença de um mês para o outro, de um dia para o outro. Ele vem se formando, se acumulando ao longo de décadas. Então, nós temos que cuidar hoje do que a gente vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Além disso, é um exame que pode detectar o Alzheimer ainda no estágio inicial. Olha a importância disso. O diagnóstico precoce da doença. A gente vai evitar que a doença corra livremente por 8, 10 anos até que ela seja diagnosticada. Isso vai gerar um conforto muito grande para o paciente e para os familiares, porque é muito difícil cuidar de alguém com Alzheimer. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. É muito difícil. Muito difícil. Esse artigo é sensacional. A internet tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Eu vendo um podcast da doutora Ana Beatriz Barbosa, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, ela falou que pessoas que têm depressão não podem ter problemas intestinais. Não entendi nada. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu fui pesquisar. E nessa pesquisa eu achei artigos correlacionados que diziam assim, que a microbiota, uma alteração da microbiota pode causar uma tendência ou facilitar a instalação da doença de Alzheimer. De 2018 esse artigo. Que descoberta que eles fizeram? Que existe a microflora intestinal, ela participa de uma comunicação bidirecional entre intestino e cérebro. É uma comunicação entre o intestino e o cérebro. E alguns autores chamam o intestino de segundo cérebro. O intestino possui cerca de 100 milhões de neurônios. Olha que incrível. E esses neurônios produzem a dopamina, que é uma substância importantíssima para o cérebro. Ela nos dá a sensação de felicidade, de prazer, de alegria. Coisa que uma pessoa depressiva não produz. Por isso que ela falou isso. Uma pessoa com depressão não pode ter problemas intestinais. Por quê? O intestino ele produz mais dopamina que o próprio cérebro. Olha que interessante isso. Incrível. Então essa desorganização bacteriana pode gerar distúrbios neurodegenerativos como Alzheimer. Olha que importante isso. E o que acontece com esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio bacteriano no intestino chama-se de disbiose. Quando o intestino inflama, por conta desse desequilíbrio, aumenta a permeabilidade da barreira epitelial intestinal. É como se os poros dessa parede se abrissem, facilitando a migração das bactérias e vírus de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Quando eles caem na corrente sanguínea, eles vão atingir o cérebro, destruindo a barreira hematocefálica pelos seus produtos neuroativos e atingindo o cérebro. E essa inflamação causada por essa invasão de vírus e bactérias desencadeia um processo neurodegenerativo alterando o funcionamento do sistema imunológico, que está associado à síntese e acúmulo excessivo das placas beta-amiloides, a hiperfosforilação da proteína tal, a Petal-217, que mede o Alzheimer, que capta o Alzheimer 20 anos antes, e a indução de uma inflamação crônica no cérebro.
Então, isso facilita o processo da instalação da doença. Agora, eu quero saber se algum de vocês já ouviu falar na diabetes do tipo 3. Poucas pessoas já ouviram falar sobre isso. Artigo de 2020. Nós temos, de fato, dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é uma diabetes que já vem de um processo, de um problema genético, onde o pâncreas ele não produz insulina, então muito cedo isso ocorre e a pessoa tem que fazer o uso de insulina artificialmente. E a diabetes do tipo 2, que é uma diabetes adquirida ao longo da nossa vida, muito pelos nossos maus hábitos, sedentarismo, obesidade, dieta desregrada, que vão fazer com que a insulina que ainda é produzida, ela seja insuficiente. E ela não tem a resposta que deveria ter porque as células começam a ter resistência a essa insulina. Então, não há uma comunicação da insulina com o receptor. Não havendo isso, a glicose que era para entrar para o interior da célula fica na corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea, como o sangue ele é com a temperatura mais elevada, é como se a glicose fosse, com o açúcar, a glicose fosse ficando... Sabe quando a gente faz uma calda de bolo? Ela vai se tornando cada vez mais densa, mais aglutinada, ela vai ficando mais concentrada. E essa concentração, com o aumento da temperatura, faz com que essa glicose se torne tóxica para as células, causando inflamação. Então, a conexão exata entre a doença de Alzheimer e a diabetes de tipo 2 ainda está em debate, ainda está em discussão. Porém, essa relação é tão forte que alguns autores chamam o Alzheimer de diabetes do cérebro ou diabetes do tipo 3, porque é a diabetes do tipo 2 localizada no cérebro. O que acontece lá? Esse tipo menos conhecido, diabetes do tipo 3, se manifesta devido à resistência à insulina no cérebro e tem grande potencial de impactar na neurocognição e contribui para a etiologia da doença de Alzheimer. Vocês devem estar pensando assim, caramba, problema intestinal, diabetes. Não fiquem preocupados, porque nem todas as pessoas que têm problema intestinal, que têm diabetes, vão desenvolver o Alzheimer. Lembrem-se da genética. Se não tiver a propensão genética, vai desenvolver qualquer outro problema, menos o Alzheimer. Então isso tem que ficar muito claro para ninguém ficar desesperado. Porém, essa relação é muito forte. A minha sogra, por exemplo, tem tanto diabetes quanto problemas intestinais. Então isso é um facilitador para quem já tem essa tendência a ter a doença. Olha que artigo interessante. Existem evidências que entre 50 e 200 mil anos atrás, em algum momento houve uma seleção natural que impulsionou mudanças em 6 genes. E esses genes estavam envolvidos diretamente no desenvolvimento cerebral, tornando os humanos modernos mais inteligentes à medida que evoluíram. Emmanuel já tinha dito isso para nós em A Caminho da Vida. O que ele falou? Em algum momento houve colaboração de espíritos vindos de orbes mais adiantados. E essa colaboração foi espiritual e também genética, criando alterações e depuramentos, levando a manifestar modificações e novas características. Só que esses mesmos genes envolvidos no desenvolvimento cerebral são exatamente os mesmos genes envolvidos no Alzheimer. Então, o aumento da nossa capacidade cerebral de metabolização, de consumo de energia, que geram mais resíduos, também geram o problema de Alzheimer. E aí, a gente chega a pensar da seguinte forma: como que a ciência ia evoluindo no passado? Antigamente era muito comum que toda a descoberta
normalmente vinha de um acidente, de algo inexplicável. Por quê? Porque a inteligência de 100 anos atrás não é a mesma de agora. Houve uma evolução muito grande. Então, os cientistas, eles precisavam de uma forcinha do plano superior. Então, sempre acontecia um acidente, misturava-se a coisa acidental, e aí, pela observação, se descobria. E a ciência ia evoluindo. Um exemplo disso é a descoberta do antibiótico. Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar. Alexander Fleming, ele era médico e voltava mais para essa parte de microbiologia. Ele estava pesquisando uma substância que combatesse as infecções, porque naquela época, um simples ferimento ou era amputação ou era óbito. Não tinha o que fazer. Então, na véspera do seu recesso, das suas férias, acontece um acidente. Uma placa onde ele cultivava, ele fazia cultura de fungos, um acaso destino, caiu em cima das placas onde ele cultivava as bactérias, onde tinha colônias de bactérias. E qual a importância dele não voltar no dia seguinte, ter entrado de férias? Porque se ele volta no dia seguinte, nada tinha acontecido. Ele ia olhar aquela bagunça, ficar nervoso, jogar tudo fora para começar de novo. Como ele voltou dias depois, ele pôde observar que aonde o fungo se desenvolveu nas placas de bactéria, em volta dele não existiam mais colônias de bactérias, existiam halos esbranquiçados com ausência de bactérias. Por observação, ele foi definir que fungo era aquele, que era a família dos penicílios. Daí, mudou-se a história da humanidade. Surgiu os primeiros antibióticos, a penicilina. Então, hoje, devido a esse desenvolvimento cerebral, os cientistas conseguem captar essa intuição vindo do plano superior com muito mais facilidade. Diferente do que era antes. Antes, para se descobrir uma coisa, tinha que acontecer um acidente, algo sem querer. E hoje não. As intuições são captadas com mais facilidade e a ciência consegue progredir de uma forma mais plena. Muito interessante essas coisas na evolução da história. Já estamos caminhando para o final da nossa palestra. Esse cientista, David Bennett, ele é referência mundial no que diz respeito à doença de Alzheimer. Ele é referência no mundo. Ele tem vários artigos publicados, é o autor mais citado, entre os autores mais citados. E ele fez descobertas surpreendentes. Olha o que ele diz. Pessoas com a mesma condição cerebral podem apresentar estados completamente diferentes. Enquanto algumas perdem a memória e tornam-se totalmente dependentes, outras mostram-se lúcidas e capazes. A mesma doença, o mesmo comprometimento do hipocampo, pessoas se tornam dependentes, como a gente vem falando desde o início, e outras se mantêm lúcidas e capazes por mais tempo. Por que isso? Porque mais importante do que o estado físico dos tecidos é o uso que se faz deles apesar dos danos. O cérebro humano, os neurônios têm uma capacidade muito interessante de contornar áreas de lesão, que é a neuroplasticidade. Isso é muito comum em pessoas que sofrem acidente, que têm os seus movimentos limitados por danos na parte motora. Mas com muita fisioterapia, com muita insistência, o cérebro vai se reconectando com outras áreas saudáveis e a pessoa consegue levar uma vida melhor. Então, algumas pessoas conseguem ter acesso a outras áreas que também armazenam a memória que não seja importante. Olha que interessante. E o que ele descobriu também? Um aspecto importantíssimo na consolidação da memória é o aspecto abstrato. As emoções são fundamentais na consolidação da memória.
quando você tem prazer, felicidade, valor, você dá valor àquilo que você está aprendendo, que está sendo apresentado a você, você passa a amar aquele conteúdo. E quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Você não arquiva no hipocampo, ou pelo menos não somente nele. Você arquiva em algum ponto especial do cérebro, onde a doença não atinge primeiramente. Se o conhecimento que nos é apresentado ele não é amado por nós, nós não damos valor a ele, se não tem importância, ele simplesmente não vai permanecer. É aquela matéria do segundo grau que você detestava, e se perguntar para você, você nem lembra que teve contato com ela. Por quê? Porque para você não foi amor à primeira vista. Quando você ama o que aprende, por exemplo, a matemática, e isso é muito comum, a gente percebeu os superdotados, nada mais são espíritos vindos de outras encarnações que tiveram pela matemática um amor que muitos não temos. Então eles vão trazer de outras encarnações esse conhecimento. E isso aflora muito cedo. E é assim com a música, com a arte, com a pintura, são os superdotados. Mas hoje a gente entende isso. São conhecimentos amados e trazidos em encarnações passadas. Vocês lembram da casa mental, aonde se dividia o cérebro em planos? Nós temos o subconsciente, que são aquelas memórias mais antigas, vindas de outras encarnações. Nós temos o consciente, que é o dia a dia nosso, é o presente, né, na nossa busca de ascensão moral e espiritual. E o superconsciente, que são as nossas projeções futuras, é o que a gente busca. Então, nos lobos nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda, a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Chico Xavier, André Luiz, no mundo maior. Então, os lobos frontais são responsáveis por armazenar informações importantes para nós. E algumas pessoas conseguem o acesso de uma forma menos difícil. E aí vão ter uma vida mais tranquila, mesmo com o cérebro adoecido. São 5,8 bilhões de neurônios à espera da nossa ascensão moral e espiritual. Menos de 10% dessa capacidade é utilizada pelo ser humano atualmente. Então isso é muito importante, a gente conseguir o acesso a essa área. Quem consegue tem uma vida mais tranquila, apesar da doença. Vocês lembram, todos já ouviram falar, do Lago dos Cisnes? O Lago dos Cisnes é uma peça de balé muito importante, conhecida mundialmente. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de como o lobo frontal armazena o que amamos. Esses mesmos cientistas fizeram esse teste com os pacientes. Pegaram aqueles pacientes que estavam literalmente em estado vegetativo, sem nenhum estímulo, só viviam dia após dia, sem mais. Colocaram esses pacientes acoplados num aparelho chamado ressonância magnética funcional. Esse aparelho, ele capta, ele mapeia o funcionamento do cérebro no momento real. Então, à medida que esse cérebro era estimulado, aparecia nesse mapeamento desse aparelho, as áreas elas se iluminavam, porque aumentava o fluxo de sangue e de oxigênio para aquela região que era estimulada. Eles conseguiam ver exatamente o que estava acontecendo. Pegaram uma paciente, colocaram nessa máquina e foram estimulando o cérebro dela. Com vídeos de criança, de animais, de paisagem, de mar, até que ela se deparou com esse assento do balé. Nesse momento, os lobos frontais dessa paciente se acendem como chama na escuridão. E ela, que estava em estado de inércia total, se levanta
e executa os passos do balé. Uma prova de que os lobos frontais armazenam os sentimentos, o conhecimento e tudo aquilo que nós amamos. Ela conseguiu ativar e se movimentar como uma bailarina. Eles estavam diante de uma das maiores bailarinas daquele país. Olha que incrível. E para finalizar nosso bate-papo, talvez essa frase seja uma frase das mais importantes. Está lá em Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Espírito da Verdade, Paris, 1860. E diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Porque o amor sem instrução, ele é perdido, ele fica à deriva. Você não sabe quem amar, como amar e quando amar. E a instrução, como nós acabamos de ver, se a instrução não tem amor na instrução, ela não vai permanecer. Nós não vamos levar esse conhecimento adiante. Então, meus amigos, quando vocês tiverem a oportunidade de estarem com alguém com a doença de Alzheimer, amem, acima de tudo. Ao se deparar com uma pessoa com essa doença, vocês conseguem ver nos olhos dela o desespero por não conhecer vocês, mesmo sendo da sua família. E ela vai buscar, justamente no subconsciente, mesmo de forma inconsciente, o entendimento de quando você sorri e abre os braços, você deixa de ser automaticamente uma ameaça para ela. E mesmo sem conhecer, ela vai retribuir o abraço e o sorriso. Então, essa foi a palestra. Eu espero que tenha sido útil para vocês, da mesma forma que sempre é para mim. Me desculpe a emoção, mas é muito difícil segurar. E agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Foi o nosso agradecimento ao Rafael Oliveira, que pela primeira vez vem à nossa casa tratar de um tema tão importante que muito nos esclareceu e esclareceu centenas de espíritos que estão ao nosso lado assistindo. Nosso agradecimento a esse irmão, sua família, seu pai que está sempre conosco aqui também. Vamos dando sequência, antes do passe magnético, lembrar a todos vocês que o Centro Espírita João Evangelista possui um atendimento chamado Conversa Fraterna. Conversa Fraterna se realiza às quartas-feiras, 19 horas, e às sextas-feiras, 18 horas. Se aquele companheiro tiver um problema do ponto de vista físico ou emocional, não tiver resposta ainda para os médicos da Terra, pode submeter a sua dificuldade receituária à conversa fraterna. E essa conversa fraterna levará essa ficha ao receituário espiritual. Você vai receber uma psicografia determinando que tipo de tratamento você poderá fazer na casa, que é um atendimento de desobsessão, de fluidoterapia, de passe, de água frutificada. Então, o atendimento 0800 está aberto a todos que são espíritas e não espíritas. Lembramos também que o SED possui um grupo que faz o primeiro culto do Evangelho no seu lar. Aquele companheiro que desejar fazer o culto do Evangelho no lar,
pode comparecer lá na secretaria e marcar com o Dedé. A gente vai numa segunda-feira, às 19 horas, na casa da pessoa, e fazemos o primeiro culto para ensinar como é que é o culto. Ah, mas eu sou espírita, meu marido é evangélico, e não gostaria que eu recebesse ninguém para fazer o culto na minha casa. Não tem problema. A gente faz aqui, na casa espírita, marca o dia, mesmo horário, ensina. Você passa a fazer na sua casa, no seu quarto, onde você desejar fazer. De qualquer forma, ele vai estar sendo beneficiado também. Agora, a companheira Dedé avisa que temos muitos livros e promoções. Lembrando que o Sêneca sempre utilizava uma frase que a gente não esquece, que é: quando você dá um livro de presente a alguém, você não faz uma gentileza, você faz um elogio. Então, nesse Natal, vocês desejarem presentear os seus amigos com livros, a nossa livraria está com dezenas de títulos novos, com preços bem razoáveis, que vocês podem elogiar os seus amigos e parentes oferecendo livro. Bom, vamos então ao nosso passe magnético. Hoje a dirigente é Maria Aparecida, os passistas Adriana, Kleber, Eliana Fonseca, Georgina, Neuza Rocha e Sandra. Então, os companheiros do passe vão se ajeitando e nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos lembrar a vocês que o passe magnético não é obrigatório, mas aqueles que desejarem receber o passe vão ser convidados dos lugares onde estão, vão formar uma fila de 18 pessoas naquele cantinho ali, e adentrarão na câmara de passe. Esperem os seus lugares, porque muitas vezes você toma a iniciativa de ir sem comunicar ao companheiro que está levando você à fila e fica embaraçado no final lá sobre alguém. Já sabemos que o companheiro da cantina, Hamilton, deverá só logo se levantar e ir para a fila, né? Então contem com ele. E o passe, embora não seja um momento egoístico, é um momento só nosso. Quando nós entrarmos na cama de passe, olhamos a Jesus, a cheia, que é a patrona da nossa cama de passe, e vamos pedir exclusivamente para as nossas dificuldades. Se tivermos alguém em dificuldade, uma pessoa da família, um amigo, lá embaixo nós temos um caderno de prece para encarnados e para desencarnados. Ainda temos uma ficha para preces especiais que serão feitas semanalmente para essas pessoas. Aí sim, lá será colocado, nós vamos endereçar a prece para essa pessoa. Bom? Então vamos orar. Jesus amigo, viemos essa noite à tua casa para te encontrar, Senhor. E te encontramos, Mestre, na ambiência dessa casa amiga que também nos acolhe. Continuamos te encontrando quando sentamos nesse auditório e recebemos essas energias de amor e de paz. Continuamos te encontrando na palestra que trouxe para todos nós um enorme esclarecimento sobre o Alzheimer. Jesus, permita que esse encontro continue na câmara de passe, para que possamos receber as energias benfazejas capazes de nos proporcionar saúde, equilíbrio e paz. Que possamos, Senhor, levar a sua presença amiga e amiga aos nossos lares, a presença dos nossos amores, aqueles que conosco convivem, Senhor, para que possamos ter uma vida harmoniosa. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, para sempre. Graças a Deus.